Olá, está começando o Boletim Coronavírus. Eu agradeço sua companhia e audiência. A maioria dos casos de Covid-19 na cidade de São Paulo é causada pela variante Delta. Segundo estudo feito pelo Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, USP, e pelo Instituto Adolf Lutz, 95,2% dos registros da doença na capital foram causados pela variante Delta e 4% pela variante Gama. A análise foi feita a partir do sequenciamento do vírus em novos casos durante a última semana, quando foram detectados 573 infectados com a variante Delta. Desde julho, quando a variante começou a circular na cidade, foram identificados 2.494 casos. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, apesar da presença da variante Delta, o número de novos casos não tem apresentado crescimento significativo. Mais de 1 milhão de mineiros não retornaram para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. E a Secretaria de Saúde do Estado recomenda que seja feita uma busca ativa desses faltosos. 265 municípios mineiros não registram óbitos em decorrência do coronavírus há 2 meses. Além disso, quase toda a população acima dos 18 anos está imunizada com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Então, se algum município aí vai perceber que falta alguma dose, porque tem alguma pessoa que não foi na época tomar vacina e quer tomar agora, o Estado tem isso disponível e a questão aí de o município vacinar. Podemos considerar hoje que o Estado está com 100% dos adultos contemplados com vacina, é questão só de tempo para que eles sejam vacinados. Nos próximos dias, Minas Gerais deve receber um novo carregamento com 630 mil doses de vacina, sendo 88 mil da AstraZeneca, a serem utilizadas como segunda dose. O restante será o imunizante da Pfizer para a dose de reforço em idosos e imunossuprimidos e aplicação em adolescentes. O secretário fez um apelo para que essa parcela da população de 17 a 12 anos se vacine. Houve uma decisão de suspensão da vacinação dos adolescentes e a Anvisa avaliou os dados e viu, não é problema. Então, adolescentes e mães, o risco de qualquer efeito colateral da vacina é muito pequeno. E se comparado com a doença, se torna menor ainda. Enquanto a vacinação contra a Covid corre bem, os mineiros estão deixando de lado outros imunizantes importantes. O alerta da pasta é para a baixa procura de vacinas como a que protege contra a febre amarela, o sarampo e a poliomielite. Nós estamos com uma cobertura vacinal muito baixa. Vamos olhar pouco tempo atrás como foi febre amarela. Nós tivemos aí algumas endemias de febre amarela no estado. E febre amarela tem uma letalidade quase 100%. Quem pega a febre amarela morre, a chance de morrer é grande. E é uma vacina eficaz e está disponível. Para alguns infectologistas, a queda no número de infectados e de óbitos pela Covid-19 reflete o avanço da vacinação, mesmo que em alguns estados a variante Delta ainda represente uma ameaça. Do outro lado do Atlântico vem o exemplo. Quando se fala em vacinação, Portugal é o líder na Europa, com 86% da população completamente imunizada contra a Covid-19. Após meses de restrições, o governo dispensou o uso de máscaras em ambientes abertos. Claro que num país com apenas 11 milhões de habitantes e um território menor que o do estado de Pernambuco, a administração da pandemia é muito menos complicada que no Brasil. Os cientistas afirmam que para ter algum controle sobre a pandemia é necessário imunizar pelo menos 70% dos habitantes. Nós não chegamos nem à metade disso. As dimensões do país e as desigualdades regionais aumentam o tamanho do desafio. No dia 15 de setembro, o ministro da Saúde comemorou num evento o envio do total das primeiras doses para a população adulta. Marcelo Queiroga chegou a dizer que há excesso de vacina no Brasil. Mas a vacinação parou em vários estados. Governadores e prefeitos foram à justiça reclamando mais imunizantes. Até o final de dezembro, 500 milhões de vacinas terão sido entregues ao governo federal. Para o ano que vem, não há informações disponíveis. O orçamento prevê 3,9 bilhões de reais para a compra de vacinas, um valor 86% menor que o de 2021.
Será suficiente para revacinar toda a população, caso necessário? A discussão em relação com doses de reforço na população geral, por enquanto, está fora da pauta, porque não há nenhuma evidência de que esquemas com 2 doses não sejam suficientes para atingirmos a meta que essas vacinas se fixaram, que é a diminuição de caso grave, diminuição de hospitalizações e óbitos. O importante salientar é que até o momento a única maneira que se tem para poder combater esse maldito vírus é através da vacina. Então, nós temos que aguardar a orientação final, oriunda da comunidade científica, Organização Mundial da Saúde, para a gente poder aprender a conviver com esse vírus do Covid-19. Da mesma forma que a gente aprendeu a conviver com o vírus da gripe. Ano após ano, os idosos são instados, são incentivados a tomarem novamente a vacina. Penso que não vai ser diferente em relação ao Covid-19. Notícia internacional: os Estados Unidos autorizaram a aplicação de uma 3ª dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer para maiores de 65 anos, pessoas com alto risco de contrair uma forma grave da doença e aquelas em ambientes de alta exposição ao vírus. Pessoas maiores de 65 anos com alto risco de contrair uma forma grave da Covid-19 e aquelas em ambientes de alta exposição ao novo coronavírus vão receber uma 3ª dose da vacina da Pfizer nos Estados Unidos. A Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos, o equivalente à Anvisa no Brasil, autorizou o procedimento na quarta-feira. Assim, dezenas de milhões de americanos poderão receber um reforço 6 meses após a segunda injeção. A decisão era esperada após um painel independente de especialistas convocado pelo FDA votar na semana passada a favor de recomendar a medida. Mas o mesmo grupo recusou uma proposta inicial da Pfizer, apoiada pelo governo do presidente Joe Biden, para aprovar reforços para qualquer pessoa com mais de 16 anos de idade. O painel, que inclui virologistas, pesquisadores de doenças contagiosas e epidemiologistas, concluiu que o risco-benefício é diferente para os jovens, especialmente os homens com risco de miocardite. O uso de 3ª doses da Pfizer está atualmente sendo analisado por outro painel de especialistas convocado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que pode fazer outras recomendações sobre quem é elegível para receber o reforço. Por exemplo, caso a obesidade gere em uma pessoa um alto risco de sofrer Covid severa, isso abrangeria mais de 42% da população dos Estados Unidos. Aqueles que foram vacinados com os imunizantes da Moderna ou da Johnson & Johnson estão agora esperando para saber se receberão outra dose. O avanço da vacinação tem levado de volta os clientes a bares e restaurantes. A recuperação do setor é lenta e ainda não compensa a temporada de altos prejuízos com as medidas de quarentena. O movimento do tradicional bar e restaurante Chef Túlio aos poucos se recupera. Para driblar as contas que atrasaram durante mais de 7 meses de fechamento, o proprietário adotou estratégias. Algumas delas, que inclusive trouxeram novos clientes, foram a criação de um novo cardápio e a abertura no horário do almoço. Eu tive que fazer vários cortes. Por exemplo, eu alugava 5 lojas aqui. Hoje eu só tenho 2 alugadas. Eu cheguei a ter 23 funcionários. Hoje eu tenho 2 funcionários mais a minha presença. Neste cenário de crise, muitos bares e restaurantes se viram obrigados a fazer adaptações como essas para evitar fechar as portas. Mesmo ainda longe de retomar ao normal, o movimento está melhor, principalmente depois que os estabelecimentos tiveram permissão para abrir por mais tempo. A melhora foi percebida pela Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais. Uma pesquisa realizada pela entidade em agosto com mais de 200 empresários do setor apontou que 33% deles operaram no prejuízo em julho. Em junho, o índice era de 57%. O levantamento também mostrou que 50% dos donos de bares e restaurantes do estado continuam com pagamentos em atraso, um índice melhor que o nacional de 54%. A flexibilização é o caminho para os bares e restaurantes poderem retomar a sua normalidade
conseguirem gerar fluxo para pagar as dívidas contraídas durante a pandemia. O avanço da vacinação contra a Covid-19 tem trazido de volta aos bares quem tinha deixado de frequentar os espaços com medo do contágio. Apesar dos sinais de recuperação, os desafios ainda são grandes. Estudos apontam que o segmento precisará de 2 a 5 anos para conseguir pagar dívidas, entre empréstimos e impostos parcelados ou atrasados. Além disso, os trabalhadores possuem demandas a serem atendidas. O que a gente precisa para poder retornar de verdade é que a gente possa continuar a geração de emprego, que a gente tenha transporte público para os nossos funcionários, que isso é uma questão que nos preocupa muito. A falta do transporte público está impactando na geração de emprego. Outra preocupação dos empresários do ramo é a alta da inflação. O aumento dos custos pode forçar reajustes nos cardápios, o que acaba afastando os clientes. Os bares e restaurantes não conseguem repassar os preços na mesma velocidade como açougue, padaria, sacolão. O nosso preço ele tem ali, a gente tem que gerar um cardápio. Então é mais complicado esse repasse. E os restaurantes aprenderam também a ser mais eficientes durante a pandemia. Às vezes tarefas que eram feitas com 10 pessoas, hoje são feitas com 8. Então a gente consegue segurar um pouco esse aumento, mas chega um momento que a gente tem que repassar, não tem como. É questão de sobrevivência da empresa que hoje está com dívida acumulada. O Boletim Coronavírus está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!